A dívida é um dos maiores aprisionadores financeiros do nosso tempo. A Bíblia não proíbe o crédito, mas alerta contra a escravidão que ele pode gerar. Nessa aula vamos aprender a cortar o mal pela raiz e viver o princípio da liberdade. Deus não quer filhos aprisionados em dívidas, mas livres para viver com propósito. E muitas vezes a gente endivida, que é aquilo que eu disse na última aula. Quando o Senhor estava lá no Jardim do Éden e ele disse para Adão, ó, tu pode tudo, só não pode aquela árvore, ele estava colocando um limite, fala limite. Nós precisamos de limite na nossa vida conjugal, ó, não posso olhar para outra pessoa, sou comprometido, não posso acessar esse tipo de coisa, não pode, tem limite. Nós temos limite de comida, a mesa é um dos lugares hoje em dia que as pessoas mais pecam, né? Porque o crente ainda tem uma brincadeirinha assim, crente não bebe, mas come com uma beleza. Mas toda vez que eu exagero ou como algo que faz mal para o meu corpo, eu estou pecando, porque é o templo do Espírito Santo. Então eu sei que isso faz mal e continuo comendo, falo, não, porque eu gosto. Né? Mas a gente gosta de um monte de coisa que não deve, né? Isso é matar a carne, né? E financeiramente é a mesma coisa, ó, se eu tenho uma renda de 10, eu preciso aprender a viver com 10, esse é o meu limite, ok? Eu não posso gastar 12. Quando eu gasto 12, eu estou indo no fruto proibido, eu estou de olho naquilo que não é meu. Ah, mas eu queria avançar, mas... Então, se esforça, trabalha para você ter mais, ou corta uma outra coisa para você poder dar esse passo. Porque nós precisamos ficar dentro dos limites, precisamos ser obedientes, né? Então, quando a gente se endivida, muito provavelmente a gente deu um passo para fora do limite. Então, nós precisamos voltar para o limite. Né? Estamos endividados, ok, está tudo bem, o Senhor vai nos perdoar, né? Já perdoou, jogou no mato esquecimento, você se arrependeu? O problema é faz isso uma vez, daqui a pouco faz de novo, daqui a pouco faz de novo. Não, ó, já entendi, eu não posso passar do limite. Mas como eu vou fazer para não passar do limite? Eu preciso saber qual é o limite. É por isso que Deus disse para Adão e Eva, ó, é aquela árvore, é aquela. Então nós precisamos saber, pô, minha renda é tal. Quanto eu gasto com isso? Quanto que eu gasto com aquilo? Quanto que eu gasto com aquilo? Quanto sobra aqui para eu comer uma pizza, para eu sair para comer fora? Sobrou nada. Então, eu preciso arrumar uma outra fonte de renda, se eu quero sair de vez em quando, né? Preciso arrumar preciso ser criativo, ou preciso tirar de algum lugar. Né? Então, nós precisamos entender, é limite. Orçamento é limite. É por isso que eu estou dizendo para vocês. Nós precisamos que tenha um orçamento. Quanto entra, quanto sai, onde sai, tá certo? Precisamos fazer isso. É importante que nós possamos fazer. Então, vamos lá. Tópico 1. Vamos entender por que as pessoas se endividam. Falta de controle e falta de planejamento. Então, a pessoa não controla aquilo que eu disse. A pessoa vai passando cartão, ou vai comprando e não sabe se pode. Nós precisamos saber se pode. Né? O cartão não é um vilão, o cartão é bom, é um aliado, e tanto. O problema é eu não ter controle sobre ele. Aí o problema está comigo, não está com o cartão. E falta de planejamento. Mas como assim? Eu troco de carro, nem sei se podia. Né? Vou fazer uma viagem, nem sei se podia. Eu preciso planejar, preciso entender se pode. Antes de dar o passo, olha se pode. Alguém que disse para mim, eu ia viajar, já não vou mais. Não quero. Gente, a gente tem que entender isso e viver. Entender um limite, mas isso vai fazer a gente amadurecer, tá tudo certo. Outra coisa que faz é o consumo impulsivo, emocional e desordenado. Nós temos um casal aqui que trabalha com marketing, né? E a gente deve ter outras pessoas que trabalham com comercial ou marketing. Tem aqui mais alguém? Só não? Só os dois? É venda? Ou é marketing, né? Então, assim, ó, existe uma matéria no marketing, no comercial, que se usa muito hoje, que é a questão, fala-se muito dos gatilhos mentais, né? Os gatilhos. Então, o que são os gatilhos? Apesar de cada um de nós ser uma pessoa, um indivíduo, uma identidade, existe um padrão de funcionamento no cérebro humano. Os caras estudaram isso e descobriram que existe um padrão, ou seja, independente de quem é você, há uma tendência de você reagir de tal forma se você tiver tal impulso, ok? Então eles usam isso. Então não é por acaso que você está lá pesquisando um hotel e aparece assim um pop-up, assim, aparece assim, ó, mais 2 pessoas olhando, esse é o último quarto. É que assim, se você está por um triz para comprar, você vai comprar, você fala, eu tenho que comprar antes.
Ou diz, ó, as últimas unidades. Não é à toa que o preço, né, coloca R$ 9,99, R$ 9,90. Por que não coloca 10? Essa é uma questão que o nosso cérebro tende a achar que R$ 9,99 é mais barato que 10. Ok? Não é por acaso. Ó, a logo de uma empresa não é azul porque o dono ele gosta mais de azul. Existe um estudo, a psicologia das cores. Cada cor desperta um sentimento. O lugar que o produto está na gôndola não é jogado. Ó, arruma aí, vê aí onde você acha que fica melhor. Não. Tudo tem um porquê. Aquele corredor com aqueles produtos e naquela fila, aquele lugar sempre tem fila, aquilo não é por acaso. É que você fica ali, normalmente você acaba pegando algo que você não foi ali para comprar. Até o chão do shopping, ele é liso, para você não dar correndo, você tem que ir devagar porque você sai frente às lojas. E as escadas? Os caras planejam um shopping e ele bota a escada de subida aqui, muito shopping tem isso. Aí quando você quer subir para o outro andar, você tem que atravessar o corredor inteiro para pegar lá, né? Eles medem hoje, ó, assim como eles medem fisicamente e varia o valor do aluguel da loja, o corredor que passa mais pessoas e com que faixa etária, casado ou não, com filho ou não, a internet é assim também. Onde entram mais pessoas, onde clica, quanto tempo fica nessa página, se você leu tudo, se não leu, tudo é medido hoje. Então existem muitos gatilhos. Aí sai uma pessoa endividada ou estagnada financeiramente e vai para o mercado com fome. A chance de você comprar mais é muito grande. É, porque é o seguinte, gente, é lei da oferta e procura. Ó, um bom pintor, ele ganha muito dinheiro e não para. Eu conheço pintor lá em Santos, que o cara não para. E teve gente de ligar para ele assim em novembro e falou, queria pintar minha casa para o Natal. Ele falou, não tem condição, não tem agenda, não tem como fazer. Aí, cara, mas eu preciso pintar. Cara, não consigo. Não, quando você consegue? Eu consigo em abril do ano que vem. E aí a pessoa fala, eu vou esperar. Porque experimentou outros, foi péssimo, esse foi bom, então o nego paga o preço dele, espera o tempo dele. Tá certo? Nós vamos viver isso. Né? Já estamos vivendo, né? O início disso. Né? É isso aí. E aí, é lei da oferta e da procura, tá certo? Mas o que eu estava falando com vocês de gatilhos mentais. Então, quem está endividado, estagnado, eu não posso sair como uma lebrezinha inocente na savana cheia de leão, com fome. Os caras estão lá, R$ 9,99, 70% de desconto, sabe? Cara, isso é tudo gatilho. E você não tem opção, o seu cérebro, ele vai falar para você, vai te dar uma ansiedade. Ó, não é que é certo que você vai comprar. Mas se de 0 a 10 a sua chance de comprar era 2, quando você é exposto a gatilho, sua chance de comprar vai para 7. Ok? É disso que nós estamos falando. Então, nós precisamos ter estratégia. Qual a estratégia? Por exemplo, eu vou para o mercado, se eu estou endividado, eu vou comer antes de ir, vou bater uma boia, vou fazer uma lista de compras e vou ser estratégico no mercado. Ó, eu vou nesse corredor, vou comprar isso e vou embora. Ok? Não vou ficar entrando em certos sites. Não, tudo ali é preparado para me pegar. Vocês entendem isso? Então, às vezes eu estou vivendo, por exemplo, liberdade financeira. Mas esses caras, normalmente, ele tem um nível de maturidade que ele já sabe lidar bem com isso. Já sabe lidar bem, sabe? Melhor. Por quê? Porque tem domínio próprio. Então, ele controla as emoções dele melhor. Mas a galera que está mais endividada, está mais estagnada, é a galera que é mais sensível a essas coisas. E se montou algo no mercado que pouco importa se tu tem dinheiro ou não tem. Os caras não estão preocupados. Por quê? Porque a maioria de nós, enquanto tem crédito, você passa o cartão. Aí o cara do mercado não está nem preocupado se tu vai pagar aquela compra, porque tu passou o cartão. O cartão vai pagar. Aí, mas o cartão não está preocupado? Não, também não, porque os juros é muito alto. E aí eles já têm uma conta que de tantos que não pagam, os que pagam aquela conta e ainda sobra. Então está tudo certo. E hoje existe um mercado de comprar dívida. Então existem empresas que compram dívida, bota a gente ligando para te cobrar, né? Porque tem um percentual dali que ele recupera. Então assim, está tudo armado. Nós precisamos ter maturidade e falar, não, eles têm estratégia, eu também tenho que ter estratégia, né? Ok? Nós precisamos ter estratégia. É difícil, você pega uma pessoa que assim, financeiramente está bem legal,
Ele não sai gastando dinheiro em qualquer hora, em qualquer lugar, não. Você fala, o cara é mão de vaca. Não, filho, ele tem maturidade. Ele sabe aonde gastar, onde não gastar, quando gastar. Ele está planejado. É isso, né? Então é importante que a gente entenda isso. O consumo impulsivo, emocional e desordenado. A gente vai ver a partir da próxima aula que as nossas compras são emocionais. Ok? Foi feito um estudo, por exemplo, com refrigerante Coca-Cola, fizeram um estudo, um teste às cegas, eles chamam, então eles vendaram as pessoas, eles botaram refrigerante, não era possível você saber se era Coca ou Pepsi, e deram para as pessoas experimentarem. Metade gostou mais de Pepsi e metade gostou mais de Coca. Eles pegaram as mesmas pessoas, deram Coca e Pepsi, só que dessa vez eles sabiam que era Coca e sabiam que era Pepsi. Aí 90% gostaram mais de Coca. Então, a maioria, a maior parte, você acha que gosta de Coca, você acha que gosta de... Mas tem uma questão emocional por trás disso. Ok? As compulsões são emocionais, por exemplo. Então, é por isso que nós vamos entrar nesse assunto na semana que vem. Então, consumo impulsivo, emocional e desordenado. Outra questão é pressão social, busca por status e imediatismo. É aquela coisa, todo mundo comprou, só eu que não tenho. Às vezes alguém me faz pressão, às vezes eu me faço pressão. E eu digo, não, todo mundo trocou o celular, também tem que trocar, que vergonha, todo mundo trocou de carro, todo mundo está viajando, também tem que viajar. E aí isso também é pecado. Não, teve na época que saiu aquela paletas mexicanas. Eu conheci um monte de gente que saiu da empresa, pediu as contas, porque ele olhava o vizinho abriu uma paleta mexicana no shopping, o cara trocou de carro, tá viajando, aí o cara vai e abre também, entendeu? Só que assim, a pior coisa que pode acontecer com a gente é ter sucesso num lugar onde Deus não chamou a gente para estar. Isso vai nos afastar dele. Então, nós precisamos orar, nós precisamos entender se é isso que é para nós, porque talvez não seja para nós. Não é porque é para o meu vizinho que é para mim, né? E normalmente, quando começa uma onda, quem surfa primeiro se dá bem. Ou quebra a cara. Esse é o problema. Né? Então, lançaram um modelo novo de carro. Você pode se dar muito mal comprando, porque ninguém ainda teve, ninguém sabe se funciona, né? Abriram paletas mexicanas. Você pode abrir e quebrar a cara. Vai falir. Mas se der certo, os primeiros que abriram normalmente se dão bem. Daqui a pouco todo mundo abre, o negócio dá uma queimada e tal, aí o negócio desaparece. Aí quem abriu primeiro ganhou um dinheiro. Né? Ó, quem começou a trabalhar no Uber, na época que o motorista de Uber era perseguido, agredido, mas eu já conversei com os caras que, na época, Uber tem o quê? Tem uns 4, tem mais, né? Foi antes da pandemia. Tem mais, 7, 8 anos, sei lá. Mas... Você falou aqui em Bragança? Não, eu tô falando no Brasil, assim. Deve ter uns 10 anos, sei lá. Mas eu conversei com alguns caras que foram os primeiros da Uber. E os caras tiravam 12, 15, 18 pau por mês, assim. E eu tô falando isso nessa época, quando a Uber começou. Quando o carro dele era apreendido, aconteceu alguma coisa, a Uber pagava para ele. Os dias que ele estava em casa era uma média do que ele tinha faturado. Ele falou, cara, era bom. Era bom. O taxista mandava guinchar o carro, ficava lá guinchado 3 dias, a Uber me pagava. Vai ver se faz isso hoje. Então, quem entrou primeiro surfou um mondinho ali. Mas quem entrou depois, né? Então, é essa a questão. Pressão social, busca por status e mediatismo. Mediatismo é assim, às vezes você tem uma promessa de Deus. Nós temos a promessa. Só que promessa tem processo, tem tempo, na maioria das vezes. Um exemplo que eu dou normalmente é para a mulher grávida, né? A gravidez, ela normalmente é uma promessa. Daqui 9 meses você vai ter um neném. Agora experimenta, fala, não estou aguentando mais esperar. Aí você vai lá e faz a cesariana com 2 meses. Essa cesariana é chamada de aborto. Você matou a promessa. E a gente faz isso com promessas financeiras. Tá tudo certo, é isso mesmo, persiste, vai dar certo. Você plantou, você vai colher lá na frente. Só que eu quero antecipar a promessa, eu quero começar a viver uma vida fora da estação, não está na hora. Vai, compra roupa de verão e usa no inverno. Você vai sentir frio, vai doer, não é legal. Então eu tenho que esperar. Tem que esperar um processo, né? Então, falta de sabedoria, instrução ou mentoria. Por quê? A gente precisa de mentores, de conselheiros, nós precisamos de... Gente, isso em todas as áreas da vida. Sabe, assim, todo casal deveria ter um casal que pudesse te acompanhar, te aconselhar, alguém com os mesmos princípios, sabe? Devia ter um casal, por exemplo, para te aconselhar na criação dos filhos, sabe? A gente devia ter.
Não é que sabe tudo, não tem informação. Mas assim, cara, tá caminhando na minha frente, já cometeu uns erros, quem sabe vai me dar uns toques, eu não preciso cometer os erros que já cometeu, né? Um empresário, conversar com outro empresário que já está empreendendo há mais tempo, tem crise, tem coisa que você vai passar que você nem sabe que vai. Então é importante. E é importante, muita gente chega, já teve gente para chegar para nós e falar, vendi a empresa, aconteceu isso, a minha vida virou assim. Eu falei, meu Deus, a gente tinha que estar conversando antes de você vender. Porque é muito claro que essa decisão aqui não era para ter sido tomada desse jeito. Só que a pessoa, normalmente, a maioria das pessoas cuida da doença, não da saúde, né? Então, assim, a gente tem a opção de cuidar da saúde, mas a gente tende a cuidar da doença. Então, a hora de você ter um conselheiro, ter um mentor, é antes de tomar as grandes decisões. O maior conselheiro de todos é Deus. Olha, está nos princípios, na palavra, ora, pede a direção. Mas a gente pode ter uma pessoa mais experiente, com os mesmos princípios, porque se não for com os mesmos princípios, vai te falar coisas complicadas. Eu estava dando treinamento há um tempo atrás para um crente, que a forma dele de ganhar dinheiro, o que ele faz, quebra todos os princípios possíveis. Aí o cara fala, mas não é ilegal. Eu disse, não, mas não é sobre ser ilegal, mas é imoral, isso quebra princípio, ok? Não está certo. Não, porque eu vou, faço, depois eu entro na justiça, luto pelos meus direitos, abato, pago metade do que era para eu pagar. Não, mas quando tu comprou, o cara falou qual era o preço, isso não está certo, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós sabemos, nós somos cristãos, porque essa conta vai chegar, e a gente fala, a base de tudo é espiritual. Então, é importante, falta de sabedoria, é importante a gente ter instrução, ter mentoria. Lá em Provérbios 21:5 diz, os planos bem elaborados levam à fartura. Por isso nós precisamos ter planos e bem elaborados.